Ô, gente, falando do Corinthians, nós vamos falar de mercado da bola, isso mesmo, hein? Ó, o mercado tá parado, janela fechada, não tá rolando contratação. E pro Corinthians menos ainda, porque tem o Transferban, né? Vocês estão lembrando. Mas nem por isso, né? Querer não é poder, mas a gente fica querendo, né? O Corinthians tá com o radar ligado e buscando jogador do Flamengo, é isso, Samir? Parece até uma contradição, né, Luísa? Porque o Corinthians, né, vive aí esse momento do transfer ban. Aliás, são dois, né? O Corinthians tem um na CBF, né, por conta dos casos lá do Raniel e companhia do Cuiabá, e tem um do mais famoso, que é o caso do Félix Torres. Mas, paralelamente, né, o Dorival Júnior e o Fabinho Soldado trabalham já planejando a temporada 2026. O Corinthians, inclusive, hoje já, né, fez exames para 2026. O Fabinho e o Dorival, essa semana, deram entrevistas, né, publicamente, falando que estão com o planejamento pronto para 2026, inclusive com nomes, né, que foram já apresentados para a diretoria, para o Osmar Stabile, presidente. Eles não querem, né, esperar o Corinthians pagar o transfer ban para começar a ver situações, né, tentar algumas situações do mercado, né, e por isso tanto o Dorival como o Fabinho Soldado já tem algumas coisas adiantadas de conversas. Claro que nada acertado, porque vai depender da questão do transfer ban. Mas quando o Corinthians pagar o transfer ban, se pagar o transfer ban, o Dorival e o Soldado já querem ter algumas coisas adiantadas já para que o Corinthians venha avançar e se reforçar, porque a temporada, né, no ano que vem começa mais cedo, dia 11, né, o Corinthians já começa o Campeonato Paulista. Enfim, a gente sabe que vai ser uma temporada bem, bem apertada por conta da Copa do Mundo. E entre esses jogadores, o Michael é um nome que agrada bastante, né, o Dorival Júnior, também o Fabinho Soldado. O Corinthians tem informações que o Flamengo quer se livrar hoje do Michael. Dá até para a gente fazer uma conta aí, o PVC, que a memória dele enfim, a gente sabe que é brilhante, né? Acho que o Michael hoje deve ser a sexta ou sétima opção, talvez, do ataque do Flamengo. É um atleta que, isso eu apurei dentro do Corinthians, tá? Que as pessoas, né, os profissionais do Corinthians que estão trabalhando nisso apuraram que o Flamengo entende que é um jogador caro para ser lá, né, uma das últimas opções hoje do ataque do Felipe Luiz. É um atleta que recebe aproximadamente 1 milhão no Flamengo. Não é um salário considerado alto no Corinthians. O Vitinho chegou agora no Corinthians ganhando 1 milhão. E o Corinthians pretende, ano que vem, claro, né, diminuir a sua folha salarial no meio do ano que vem. Se não conseguir uma rescisão antes, né, que sempre vive essa polêmica com o Memphis Depay, no meio do ano que vem você já tem um alívio de 6 milhões, porque dificilmente o contrato do Memphis vai ser renovado, e por esse valor jamais será, né, o que ele ganha hoje. Então você já tem um alívio de 6 milhões, você já tem um alívio do Romero, que ganha 1 milhão, alívio de Thales, de Hector, que ganha meio milhão. Enfim, então o Corinthians vai diminuir, né, a folha salarial, e apesar do momento difícil, né, se diminuir aí uns 10 milhões de reais na folha, até mais, a ideia é que diminua aí uns 12 milhões de reais, não é impossível o Corinthians trazer um jogador como o Michael, por exemplo, por 1 milhão por mês. Então, a esperança em relação a Michael é uma esperança que existe hoje entre Fabinho Soldado, Dorival Júnior e os contatos que o Fabinho e o Dorival têm no Flamengo. Então, eles estão tentando engatilhar uma situação para quando o transfer ban for pago, eles já terem mais ou menos aí avançado algumas contratações para a temporada 2026. E esse é um dos nomes aí, o Michael. Quer dizer que já está planejada a próxima dívida. Tem Se isso. fosse o Augusto, a gente garantiria que o Augusto tem que lançar um curso na internet, PVC. Como contratar sem dinheiro? Ele pagou a entrada de todo mundo e não pagou mais A nada. gente vai mandar o planejamento de dívida do Corinthians pro Fair Play analisar. Ô, PVC, tem vários pontos aí, né? Uma é essa questão financeira, né? Não tem dinheiro e hoje tem que contratar um cara que tem um salário aí de 1 milhão de reais por mês. E um jogador que não vem sendo utilizado no Flamengo, né? Agora, ele até tem chance de jogar, mas porque o Flamengo está todo desfalcado por conta das convocações. Nessa temporada, ele fez só 2 gols e tem 4 assistências nessa temporada. Qual é o retrato do Michael de hoje? Primeiro, Corinthians tem condições de investir em um jogador que tem um salário desse, para usar um termo do Flamengo, desse patamar? Segundo, qual que é o retrato do Michael hoje? Eu acho que o Michael pode ajudar, mas é um jogador que se você tivesse uma situação financeira estável, condição normal, vamos para o mercado contratar, Michael é uma opção, contrata.
vou gastar R$1 milhão, mas tem muitos jogadores ganhando R$1 milhão hoje se traz o Michael. O problema é que você tem uma situação duvidosa. É que a gente normalizou, né? Mas R$1 milhão não é muito ainda? Não? 100 mil é muito. Não, então. Não é muito, assim, é dinheiro demais para um jogador que, assim... 100 mil Corinthians normalizou. O Corinthians normalizou R$1 milhão há muito tempo já. Muitos jogadores ganham R$1 milhão no Corinthians já há muito tempo. O Palácios, quarto reserva da lateral esquerda, ganha 600 mil. No final do ano, o Corinthians se livra do Palácios definitivamente, mas o Corinthians perdeu a noção no mercado. O Romero ganhou R$1 milhão. Então, mas vamos lá. Eu acho que não foi o Corinthians que normalizou R$1 milhão. Quem normalizou R$1 milhão foi o mercado. E aí, quando você tem um clube do tamanho do Corinthians que quer concorrer com os seus rivais históricos, ele vai se equipar em salário, mas não se equipar em qualidade. E a grande pergunta é como é que você vai se equiparar em qualidade e não em salário. E não em tempo. Você pode precisar ter 3, 4, 5, 8 jogadores de R$1 milhão, desde que eles te deem qualidade. E o Michael não te dá a certeza da qualidade. Hoje não dá certeza da qualidade. O Michael pode ser um jogador... O Vitinho chegou... Sabe o jogador duas alegrias, quando chega e quando vai embora? Não pode ser assim mais. O Corinthians não pode mais ser... O Corinthians não pode mais correr esse risco. Aí a gente volta para o cenário Guinegão. Eu só estou falando Guinegão porque ele gosta do nome, pelo que a gente observou da informação, que ele gosta do apelido. O Guilherme Guinegão, ele rendeu muito nas ausências do Memphis e do Yuri Alberto. O que dá uma noção de que você precisa fazer um time que tenha mais Dieguinho, que tenha mais Guinegão e menos Memphis Depay, e menos Michael e menos Vitinho. Porque se você contrata um jogador e ele te soluciona o problema, ótimo, mas não é o que está acontecendo e não é o que parece acontecer com esse tipo de observação que está se fazendo. Não parece ser o cara, né? O Michael ser o cara que vai chegar para resolver o problema do Corinthians, né? Aliás, são muitos problemas, mas pelo menos uma parte dos problemas. O pessoal do chat está participando aqui. Aliás, hoje eu nem pedi likes, hoje eu confesso, hein? Dei pouca atenção para vocês. Gente, me desculpem, mas eu estou de olho nas mensagens, amanhã eu vou me desculpar com vocês, amanhã eu vou consertar. O Marcos Cardoso falou aqui, para o Flamengo não é nada pagar R$1 milhão por um jogador médio. E o Mudinha do chat falou que o Michael é um Vitinho com barba. Tá comparando o Vitinho com não, o eu acho que para o Flamengo também é muito pagar R$1 milhão para um jogador médio que não resolva o problema. Se o jogador não joga, é caro. Se o jogador joga, ninguém está discutindo o salário do Pedro, do De Arrascaeta. Não é caro. Quanto ganha o De Arrascaeta? Não sei. O De Arrascaeta porque você tem que pensar o quanto ele gera, né, de retorno para o clube, né? Exato. De títulos, de patrocínio, de tudo, de gols, assistência, enfim. A conta é você conseguir montar um time que seja competitivo, que seja capaz de ganhar títulos e de gerar receita, que ele se pague. O que acontece hoje com o Corinthians, a gente já falou bastante assim, acho que o Corinthians pode ganhar a Copa do Brasil. O Corinthians não é favorito para ganhar a Copa do Brasil, mas ele pode ganhar a Copa do Brasil. Porque os 11 titulares do Corinthians formam um bom time. Se você tiver comprometimento, se você tiver entendimento do que você precisa fazer, pode ser um bom time e pode ganhar a Copa do Brasil. Agora, o elenco, ele é fraco e ele é caro. Quem está aqui? Thiago Anacleto, obrigada pelo carinho, viu, querido? Beijo para você. O Arthur Gororoba, aqui falando que o nosso programa é o melhor. Obrigada. Obrigado. E o Ruggero Fiandanese falou que Michael é falta de respeito com a torcida do Corinthians. Tá bravo aqui com a possível contratação do Michael. Já repercutiu entre a torcida, Samir? Já deu algum burburinho aí? Já tem algum termômetro do que a torcida está pensando? A torcida não gosta muito da ideia, né? Porque o torcedor é paixão, né? E o Michael recusou o Corinthians em 2 oportunidades. Quando ele sai do Goiás e vai para o Flamengo, o Corinthians tinha a proposta em mãos também. Eu não me recordo se o presidente era o Duílio ou era o Andrés, mas o Corinthians fez a proposta, tentou. Acho que era o Andrés, porque foi na época que o Corinthians trouxe o Luan. Foi o Corinthians trouxe o Luan e queria trazer o Michael junto, né? E não conseguiu. E depois, quando o Michael volta para o Flamengo,
O Corinthians também fez uma proposta para o Michael, negociou por algum período, só que é a gratidão do jogador. Ele tinha dado certo no Flamengo, quis voltar para o clube carioca, e o torcedor fica meio na bronca. E o torcedor corintiano também tem essa ideia que é a melhor de todas. Não todos, né? Claro que não dá para a gente representar aqui mais de 30 milhões. Mas tem muito torcedor que tem essa ideia, que o Corinthians tem que realmente cortar os gastos, né? Apostar em jogadores. Muita gente fala de 2012, quando o Corinthians é campeão da Libertadores. Foi vários jogadores ali que foram campeões, foram apostas que foram contratadas. Paulinho, o Ralf, o próprio Chicão, enfim, vários jogadores que chegaram e o Corinthians acabou contratando e ninguém apostava. Então, o torcedor quer jogadores muito nessa linha. Mas, né, a diretoria corintiana também deve fazer contratações mais modestas no ano que vem. Porém, o Dorival Júnior e o Fabinho Soldado quer um ou outro jogador mais qualificado, né, porque eles contam também com a saída do Yuri, que o Yuri vai receber proposta, e no meio do ano o Memphis Depay, né, deve deixar o Corinthians. Então eles querem pelo menos um jogador ali mais de renome, um pouquinho mais de peso ali na frente. Até uma informação exclusiva também, o Talisca, ele foi oferecido ao Corinthians já também nesse planejamento de 2026. Mas aí o Corinthians vai ter que decidir que caminho ele vai querer seguir, né? Porque se você traz Talisca e Michael, talvez você vai continuar nos mesmos moldes dos últimos anos, sem dinheiro e gastando muito. Mas o Talisca não vai continuar no Fenerbahçe, já meio que decidiu voltar ao futebol brasileiro, sempre teve prioridades aí Bahia e Corinthians, e o staff dele está oferecendo ele já no mercado. O Bahia e o Corinthians é prioridade do Talisca. Agora, se traz Michael e traz Talisca também, aí é o que o PVC falou, já foge esse padrão de que você não pode e vai trazer jogadores que não é certeza que vão te dar o retorno. Então o torcedor tá meio duvidoso em relação a Michael e grandes reforços para o ano que vem, hein, Luísa? Samir, o Talisca foi oferecido. E houve algum interesse por parte do Corinthians? Ou pode haver alguma conversa? Do Dorival e do Fabinho, sim. Mas a questão é o Osmar Stabile e a diretoria. A gente vai ter que avaliar nos próximos dias, meses, né? E principalmente quando pagar o transferban, como que vai estar alinhada, né? Como vão estar alinhadas as conversas entre Dorival, Fabinho e Osmar Stabile. O Osmar, ele entende que o Corinthians tem que tomar o remédio amargo e vai evitar ao máximo esse tipo de contratação. O planejamento que eu soube do Fabinho Soldado e do Dorival conta com alguns nomes desse nível aí. Então, o tempo agora vai dizer para que caminho o Corinthians vai seguir, o caminho do CT Joaquim Grava ou o caminho do Parque São Jorge. E para ver se a gente também, né, descobre se eles vão caminhar juntos ali, porque não adianta também o nome agradar, né, o Dorival sonhar e o Osmar Stabile não contratar. Recentemente, o Fabinho fez de tudo para contratar o Biel, tentou convencer o financeiro, o Osmar, para contratar o Biel por 7 milhões de euros. O Osmar vetou, não deu certo. Então pode ser, por exemplo, que o Talisca e o Michael sejam jogadores que o Soldado e o Dorival vão querer de qualquer jeito. Só que, se não passar no financeiro pelo Osmar, não vai adiantar nada. PVC, Anderson Talisca, né? Meio atacante, 31 anos. Ele já demonstrou, né, sua identificação com o Corinthians. E aí? Hoje? Hoje. Cara, faz 10 anos que ele jogou no Benfica. Depois jogou em alguns momentos. Eu não apostaria. A lembrança do Samir, de torcedores que lembram do time da Libertadores, que foi campeão com apostas. O time da Libertadores, vamos lá, o time da final, Cássio Alessandro, Chicão Leandro Castanho e Fábio Santos, Ralf e Paulinho. A zaga já foi aposta, né, PVC? Chicão e Castanho. A zaga já foi aposta. E Fábio Santos, Ralf e Paulinho, Alex, Danilo, Jorge Henrique e Emerson. O Corinthians foi campeão da Libertadores em 2012, porque foi campeão brasileiro em 2011, que foi o ano em que dispensou Ronaldo e Roberto Carlos. Você vê, né? Verdade. Que não é isso que vai trazer títulos, né? Muito pelo contrário. Tem clubes que quando mandam suas estrelas embora é que aí que o coletivo aparece. PVC, então não seria sua aposta, Anderson Talisca, nesse momento? Não seria uma boa para o Corinthians? A gente às vezes aposta errado. Sim.
contra-ataque dê certo, mas eu não iria, eu não contrataria. Samir, para a gente encerrar falando do factual, né, de campo e bola, Corinthians treinou hoje, né, e se prepara para o Majestoso, tá aí na data FIFA, e tem um clássico majestoso, e Hugo Souza ainda tá fora, né? Hugo Souza ainda está fora, né, a tendência é que o Dorival venha aguardar os próximos dias em relação ao Hugo. O Vitinho já é uma situação que, por exemplo, se o jogo fosse amanhã ou no final de semana, não jogaria, mas a situação do Vitinho ainda é considerada um pouquinho mais complicada do que a do Hugo Souza. Então é mais provável, a gente está falando aí, né, falta uma semana para o jogo, é mais provável hoje que o Hugo Souza esteja em campo no Clássico do que o Vitinho retornar, ele que, né, passou por uma artroscopia no joelho. E o Ranieri é uma situação de lesão de grau 2, é uma situação um pouquinho mais complicada. Então, eu não acredito que o Ranieri volte para essa partida contra o São Paulo. Mas, enfim, tem uma semana ainda, né, para o Dorival trabalhar e esperar aí a liberação desses jogadores do DM. O André talvez retorne, né, que é o volante, né, o jovem André, que foi uma boa revelação aí do Dorival. E esses, né, o André acho que pode ser reforço, mas vai ter que aguardar ainda a questão dos outros jogadores, Hugo Souza, Ranieri e também o Vitinho, Luísa. Boa, tudo atualizado. Agora você sabe tudo do Timão aqui no De Primeira. Ô, Samir, tava com saudade de você. Amanhã estamos te esperando com um cafezinho, hein? Já tô com meu cafezinho aqui. Traz um Agora cafezinho esfriou. amanhã pra gente, hein, Samir? Esfriou o cafezinho.